Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Processual Penal para a sua prova da Polícia Penal de Minas Gerais. Nós estamos fazendo aí algumas aulas, disponibilizando algumas aulas, revisando a matéria de Direito Processual Penal, matéria que não foi cobrada no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, mas que veio agora no edital do processo seletivo organizado aí pela FGV. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara, sou professora aqui do Vale e também policial penal no estado de Minas Gerais, tá? Então é uma honra estar aqui com vocês hoje. Convido a todos a nos seguirem aí nas redes sociais, seguir o Vale, se inscrever no canal aqui do YouTube e ativar o sininho para ser notificado quando novos conteúdos forem postados. Tem muita coisa bacana aqui para você que está se preparando aí, né, buscando a sua aprovação, que está aí firme nessa caminhada. Então, podem contar conosco. Nosso objetivo aqui é justamente ajudá-los a alcançar aí, né, uma aprovação. Você que está fazendo vários concursos públicos, vai fazer sócio-educativo, tá? Tá fazendo concurso de guarda, então a gente tem muito conteúdo aqui todos os dias para concursos públicos. Então, não perca. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema importante para a sua prova dentro do conteúdo de Direito Processual Penal, que é a ação penal. Eu busquei, né, trazer para vocês conteúdos que sempre são cobrados em prova, tá? Então, nós tivemos uma aula aí de inquérito policial. Se você não assistiu, não deixe de assistir, porque o inquérito, ele simplesmente despenca em prova. E hoje nós vamos falar sobre a ação penal, tá? Então, hoje, nosso tema é ação penal. Olha só, aí o conteúdo do seu edital, tema de hoje, ação penal. E aqui, pessoal, a banca, né, FGV, gosta muito de explorar aí os temas do Código de Processo Penal, né, a parte ali, literal do código. Então, é importante, aliás, é indispensável que você faça a leitura aí do Código de Processo Penal na parte da ação penal, tá? Porque a banca vai lá e simplesmente, né, retira uma palavra ou insere outra, fazendo ali com que a frase se torne incorreta. E, às vezes, pode passar despercebido. Então, quando você faz a leitura, você consegue identificar onde estão aí esses pontos, essas pegadinhas. Aqui, vamos começar falando da ação penal. Lá no Código de Processo Penal, inicia-se no artigo 24, tá? Pessoal, dentro do tema ação penal, nós temos outro tema que é novo, né? Relativamente novo, é de 2020 aí, com o pacote anticrime, que é o acordo de não persecução penal. Ele está inserido ali dentro da parte que fala da ação penal no Código de Processo Penal. Nós vamos trabalhar esse tema separado, para que não confunda vocês, tá? Ele está dentro do tema ação penal, mas ele é um tema ali isolado. Então, nós vamos trabalhar de forma separada, beleza? Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Então, pessoal, nós temos a ação penal pública, cujo titular, né, é o Ministério Público. Então, a ação penal pública ela se divide em duas subespécies, tá? Que é a ação penal pública incondicionada e a ação penal pública condicionada à representação do ofendido ou do seu representante legal e a condicionada à requisição do ministro da Justiça. O titular dessa ação penal pública,
é o Ministério Público. Então, o artigo 24, ele fala o seguinte: nos crimes de ação penal pública, essa será promovida por denúncia. A denúncia é um instrumento utilizado pelo Ministério Público para iniciar a ação penal, mas dependerá quando a lei o exigir. Então, quando o crime ele for condicionado à representação ou requisição do ministro da Justiça, lá no Código Penal, que traz as tipificações, né, das condutas que são criminosas, vai falar somente se procede mediante queixa, somente se procede mediante representação. A queixa é para a ação penal privada e a representação para a ação penal pública condicionada à representação. Então, lá no Código Penal fala, tá? Se não disser nada, é porque a ação penal é pública e incondicionada. A maioria dos crimes são de ação penal pública incondicionada. Quando não for, a lei vai dizer, tá? Então, vai depender aí, né, ou de requisição do ministro da Justiça ou de representação da vítima ou do seu representante legal, tá certo? Agora, se houver morte do ofendido ou quando este declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Então, o direito de representação, ele pode ser exercido, né, pelo ofendido, tá? Agora, se ele for, né, se ele tiver falecido ou se ele for declarado ausente, que é uma situação lá do Código Civil, quando alguém desaparece de seu domicílio sem deixar notícias, esse direito de representação, ele é transferido e nós temos uma ordem que deve ser seguida. E essa ordem é muito cobrada em prova. E para isso nós temos, né, um mnemônico aí para facilitar a sua vida. Esse direito de representação, ele vai ser do cônjuge, primeiramente, se não tiver, né, ascendente, descendente ou irmão. É o nosso CAD, tá? É o CAD. O direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o que nós chamamos aí de CAD, tá? Então, gravem essa expressão aqui, porque essa ordem é cobrada em questão de prova. Agora aqui, o parágrafo 2º. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, Estado e município, a ação penal será pública. Então, independente, pode ser um crime de ação penal privada. Se ele for praticado em detrimento da União, de Estado, município, tá? A ação vai ser pública e incondicionada. Tá? Ainda que, quando a vítima for particular, aquele crime seja de ação penal privada, se a vítima for, né, a administração pública, que na pessoa da União, de Estado, de município, do DF, a ação será pública e incondicionada. Beleza? Então, continuando aqui. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O que é que significa? Suponhamos, né, que eu tenha sido vítima de um crime de ação penal pública condicionada à representação. E eu tenho um prazo para oferecer essa representação. Esse prazo, ele é de 6 meses a partir do momento que eu tomo conhecimento, né, do autor, de quem é o autor daquele crime. E aí, eu vou, dentro desse lapso temporal, eu ofereço representação. Só que eu desisto. Por exemplo, fui vítima de uma ameaça. Eu sei quem é ali, né, o autor daquela ameaça, e eu vou e represento para iniciar uma ação penal em desfavor daquela pessoa. Só que eu desisto, tá? Eu volto atrás, não quero mais. Vou mexer com isso mais não, né? Vamos deixar isso para lá. Eu posso fazer isso a qualquer momento, me retratar da representação? Nós temos um marco, tá? Até que momento é possível essa retratação? Até o momento ali de oferecimento da denúncia. Depois que a denúncia foi oferecida, não é possível voltar atrás. Então, até o oferecimento da denúncia, antes da denúncia ser oferecida, eu posso desistir da minha representação. Depois que foi oferecida, não. Agora, cuidado, por quê? No CPP, né, no Código de Processo Penal, antes da denúncia. Antes de oferecida a denúncia.
antes de oferecida a denúncia. Na Lei Maria da Penha, a retratação da representação é possível até o recebimento da denúncia. Então, aqui no Código de Processo Penal, a retratação é somente só é possível, né, até que a denúncia seja oferecida. Na Lei Maria da Penha, é até antes do recebimento, tá? Do recebimento da denúncia. Então, isso aqui tem que ficar atento, porque a questão da prova vai falar: é possível retratação da representação até o recebimento da denúncia. Segundo o Código de Processo Penal, até o recebimento da denúncia é possível que haja retratação da representação. Errado, tá? É até o oferecimento. Se for oferecida a denúncia, não é possível mais voltar atrás, tá? E agora, na Lei Maria da Penha, e a prova, tá? Se ela quiser te confundir, ela vai ser clara. Ela vai te falar do que ela está perguntando. Se é do Código de Processo Penal, se é da Lei Maria da Penha. Tá? Ela vai ser clara nesse sentido. Então, não se preocupem. Mas saibam, né, dessa distinção, tá certo? Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, o lugar e os elementos de convicção. Então, que qualquer pessoa, né, que tomou conhecimento ali da ocorrência de um crime, e esse crime ele é de ação penal pública, ela pode procurar aí o Ministério Público, tá? E passar as informações, e tem que ser por escrito, tá certo? Essas informações têm que ser por escrito. O artigo 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Olha só, na ação penal privada, nós temos, da mesma forma que na ação penal pública nós temos espécies, nós também temos aqui na ação penal privada. Ó, ação privada. Nós temos a propriamente dita, personalíssima, e a subsidiária da pública. O que o artigo 29 está nos dizendo é o seguinte: o Ministério Público, ele tem um prazo para oferecer denúncia. E esse prazo vai variar se o investigado, né, está preso, está solto, tá? Findo esse prazo, o Ministério Público, ele não oferece denúncia, ele não pede arquivamento, ele não promove arquivamento, ele se queda inerte, né? Ele não faz nada. Tá? Acabou esse prazo, ele não toma nenhuma providência, não arquiva, não oferece denúncia. É permitida a ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Olha só, a ação penal aqui, nos crimes de ação pública, o crime é de ação pública, não é de ação privada. Só que o Ministério Público não intentou no prazo legal. Aí, a vítima pode oferecer a queixa-crime, né? Que vai ser subsidiária da pública. Nesse caso, o Ministério Público, ele vai intervir, tá? Ele vai editar a queixa, ele vai repudiar, né? Se ele não concordar, ele vai oferecer denúncia substitutiva, ele vai intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Então, a ação penal privada subsidiária da pública é quando o Ministério Público, ele decorre o tempo ali para ele oferecer denúncia e ele nada faz, não oferece denúncia, não arquiva, tá?
Aí, nesse caso, abre esse direito aí da vítima oferecer, né, entrar com a ação penal privada subsidiária da pública. Ao ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Aqui é a mesma situação do CAD, tá? Aqui no caso de morte aí do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge ascendente ou descendente. Lá na ação penal pública condicionada à representação, né? Também se o ofendido ele venha, morreu, é declarado ausente, esse direito passa para o CAD. Aqui na ação penal privada, a mesma coisa, tá? Se a vítima ali, ela falece ou ela é declarada ausente, o direito, né, de queixa vai para o cônjuge, para o ascendente, descendente ou irmão. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal, devendo ser representados por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou no silêncio destes, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Então, as fundações, associações aqui, as sociedades, desde que legalmente constituídas, né? Lógico que as organizações, associações criminosas não são constituídas de forma lícita, né? Isso aqui não, elas não exercem ação penal. Mas elas vão ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem, ou se não houver essa informação no contrato, vai ser, né, exercida aí pelo diretor, pelos diretores ou sócios gerentes. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou no caso do artigo 29, né, que fala da ação penal subsidiária da pública, da ação penal privada subsidiária da pública, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia. Então, isso aqui é muito importante, tá? Esse prazo, ele é decadencial. Ele tem um período ali de 6 meses em que essa representação, a queixa, ela pode ser ofertada. Depois que passa esse prazo, não é mais possível, tá? É chamado de prazo decadencial. Então, aqui, prazo decadencial para representação e para queixa. A queixa, gente, é o instrumento por meio do qual a ação penal privada é iniciada. Esse prazo é de 6 meses, tá? 6 meses. Agora, cuidado, que não é da data da ocorrência do fato, e é isso que a prova fala. E o aluno vê aquele prazo 6 meses e marca o X de todo tamanho e erra a questão. Não é da data da ocorrência do fato, mas sim da data em que o autor do crime vier a ser conhecido, porque às vezes o fato ocorreu, mas a vítima não sabe quem é o autor. Como é que ela vai oferecer representação? Como é que ela vai oferecer queixa-crime se ela não sabe quem foi que praticou, quem é o autor daquele crime? Então, não é da data da ocorrência do fato, não. É 6 meses contados a partir do dia em que o autor se torna conhecido. Ok? É assim que contamos o prazo decadencial de 6 meses. Nós temos no artigo 42 o princípio aí da indisponibilidade aplicada à ação penal pública. Por quê? Na ação penal privada, não há incidência desse princípio. O Ministério Público ele não pode desistir da ação penal. Se ele iniciou a ação penal, ele não pode desistir. Ele pode pedir absolvição, tá? Isso aí não há problema. Ele pode pedir, se ele entender que aquele réu não é o culpado, né? Ele pode pedir absolvição. Agora, ele não pode simplesmente desistir da ação penal. O ofendido, no caso da ação penal privada, pode. Tá? Nós temos um termo que
que nós vamos ver à frente, que é o perdão, tá? O perdão, ele pode, através do perdão, desistir da ação penal, desistir de dar continuidade aí na ação penal. Mas o Ministério Público não pode desistir da ação penal aí, conforme o artigo 42 do Código de Processo Penal. Artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então, aqui, olha só, prazo para oferecimento de denúncia. Gente, prazo é sempre muito importante. Prova gosta muito de cobrar prazo. Prazo para denúncia. Cinco dias. Quando o investigado estiver preso. 15 dias. Quando ele estiver solto. E esse prazo, tá? Esse prazo começa a contar a partir do momento em que o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial. Então, ele recebeu os autos do inquérito policial, começa ali, né, a incidência do prazo, tá certo? Prosseguindo. Se o inquérito ele foi dispensado, porque nós vimos que uma das características do inquérito é o fato, né, dele não ser indispensável, do Ministério Público poder oferecer a ação penal sem que haja um inquérito precedente. Nesse caso, o prazo vai contar da data em que o Ministério Público recebeu as peças de informações ou a representação. Então, nesse caso, começa a contar do dia, né, que o Ministério Público ofereceu ali as informações que irão possibilitá-lo ingressar em juízo. O prazo para o aditamento da queixa vai ser de 3 dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos. E se este não se pronunciar dentro do tríduo, entender-se-á que não tem o que aditar, prosseguindo-se nos demais termos do processo. Artigo 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. O que isso aqui significa, gente? Vamos supor que que Joãozinho tenha sido vítima de um crime de calúnia, que é sujeito à ação penal privada. E aí, nós tivemos mais de um autor nessa calúnia. Então, Joãozinho foi caluniado por Zezinho, por Chiquinho e por Tião. Tá? Então, nós temos 3 autores, Zezinho, Chiquinho e Tião. O Joãozinho, ele fala assim, eu vou processar, eu vou iniciar uma ação penal aqui privada, mas eu só quero que seja réu o Zezinho. O Tião e o Chiquinho estão perdoados. Não vou. Ele não pode fazer isso, ele não pode escolher, tá? Porque a ação penal privada, ela é indivisível. A queixa contra um, ela tem que se estender aos demais. O Ministério Público, ele velará por essa indivisibilidade, tá? O Joãozinho, ele não pode escolher processar um e deixar os outros impunes. Não pode, tá? Na ação penal privada, há essa indivisibilidade. A renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Então, vamos supor que o Joãozinho, ele renuncie e fala, não vou oferecer queixa-crime, não vou iniciar processo. Tá? Se ele renuncia em relação a um dos autores, se estenderá a todos os outros. A renúncia expressa, ele pode fazer isso, né, através de um documento escrito, de forma expressa. Constará de declaração assinada pelo ofendido, pelo seu representante legal ou procurador com poderes especiais. O perdão, gente, olha, a renúncia,
ela ocorre antes do processo penal ser iniciado. Antes da ação penal ter sido iniciada, tá? Essa é a renúncia. Renúncia versus perdão. A renúncia é antes do início da ação penal. O perdão é quando o processo já se iniciou, tá? Então, aqui, ó, é depois do início, tá? Durante a ação. Tá certo? O perdão que for concedido a um dos querelados, ele será estendido a todos. Então, o Joãozinho não pode falar, eu vou perdoar somente o Chiquinho. Os outros dois eu não perdoo. Ele não pode, tá? Porque o perdão concedido a um se estende ao outro, porque a ação penal privada é indivisível. Agora, aquele que recusar, né? Porque o perdão ele tem que ser aceito, a renúncia não. Uma outra diferença. Na renúncia não há necessidade de aceitação por parte do querelado. O perdão tem que ser aceito. Então, são 3 querelados, né? 3 réus. O perdão oferecido a um se estende aos outros. Mas tem um que não aceita e fala, eu vou provar minha inocência, questão de honra. Não aceita, tá? Nesse caso, o processo continuará em relação a ele. O perdão, ele precisa ser aceito. O perdão precisa ser aceito. Aquele que não aceitar, não terá ali os efeitos produzidos, né? Em relação a ele. Concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer dentro de 3 dias. Então, ele tem 3 dias para dizer se o aceita. E ele deve ser cientificado de que o seu silêncio, tá? O seu silêncio importará a aceitação. Então, olha só, foi oferecido ali foi concedido o perdão. O querelado ele tem um prazo de 3 dias para dizer se ele aceita aquele perdão. E se ele não diz nada nesse prazo, o silêncio aqui, ele importa a aceitação. Tá? Então, aqui quem cala consente. A recusa ao perdão, ela somente será feita de forma expressa e não de forma tácita. Aceita o perdão, o juiz julgará extinta a punibilidade. Agora vamos para o último artigo aqui do nosso estudo, que fala da perempção. É o artigo 60. Fala aí do Instituto da Perempção. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Gente, a perempção é o seguinte. Por negligência, tá, da parte autora, ela deixa de dar andamento no processo, o processo ele vai ser extinto e a perempção leva à extinção da punibilidade. Extingue a punibilidade ali daquele querelado, tá? Então, por negligência da parte autora, ó. Nos casos em que somente se procede mediante queixa, considerar-se-á perempta a ação penal. Quando iniciada, se o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Então, ele deixa de dar andamento no processo, durante 30 dias o processo fica parado, tá? Nesse caso aí, ocorrerá a perempção e levará à extinção da punibilidade. Outra situação, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo, dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o exposto no artigo 36. Então, olha só, faleceu, né? Ou se tornou incapaz, não aparece ninguém, né? Nenhum daqueles do CAD lá, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, no prazo de 60 dias para dar continuidade ao processo. Outra situação que nós temos também é quando o querelante deixa de comparecer sem justificativa, sem nenhum motivo, a qualquer ato do processo que deveria estar presente, ou ele deixa de formular o pedido de condenação nas alegações finais. E, por fim, quando, sendo o querelante pessoa jurídica,
essa se extinguir sem deixar sucessor. Então, vejam que a perempção, né, todos os casos de perempção que levam à perempção são casos em que houve ali negligência da parte autora no sentido de dar continuidade ao andamento da ação penal privada. A perempção somente acontece na ação penal privada, tá? Não temos perempção em ação penal pública. Beleza, galera? Olha só, na próxima aula aqui nós vamos falar do acordo de não persecução penal. O que é? Quais são os requisitos? Quais são as hipóteses em que não é permitido? Beleza? Aí a gente vai falar do acordo de não persecução penal, que é um instituto trazido aí, né, pela lei anticrime, né, pelo pacote anticrime, e um tema relativamente novo, recente, que tem grande chance de ser cobrado na sua prova, tá? Se ficou com alguma dúvida, procura lá no Instagram, pode chamar que a gente esclarece. E se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, deixar o seu like nesse vídeo, que é importante para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Então, até a próxima e bons estudos!